E aí, Silvaninha? Ja, Tudo bem? tudo. Sabe que... Alles Gute. Bem-vindo a Berlim. Obrigada. O que você está fazendo aqui? Estou apenas visitando amigos. Aproveitei para pegar a Silvana de cobaia para ser a minha primeira entrevistada do canal. E ela vai falar... Na verdade, ela não vai falar só de Frankfurt. Na verdade, a gente vai fazer um ping-pong aqui e comparar alguns fatos e dados de Berlim com Frankfurt. Sim? Sim? Claro. Silvana é guia em Frankfurt. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os dados da Silvana e também você vai seguir aqui enquanto a gente vai conversando. Você vai ver o seu Instagram e outras informações dessa ótima guia dessa bela cidade chamada Frankfurt. Obrigada. Pronta para começar? Vamos. Silvana, o nosso ping-pong vai ser então comparar Berlim e Frankfurt em alguns quesitos, né? Eu quero começar com Frankfurt como capital. Frankfurt não é capital de nada, mas quase foi, não? Quase. Quando? Quase. Foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, Uhum. onde Berlim estava totalmente destruída e o chanceler Konrad Adenauer, que era de Bonn, o povo queria Frankfurt e ele decidiu fazer Bonn, porque é a cidade natal dele, a cidade administrativa, onde todas as embaixadas foram para lá, e a cidade financeira e comercial, Frankfurt, que ampliou o aeroporto. Mas a capital virou Bonn. Ou seja, a capital política virou Bonn depois da Segunda Guerra Mundial para a Alemanha Ocidental, porque a Alemanha Oriental teve Berlim Oriental como capital. Verdade. E, no fim, portanto, se Frankfurt não virou a capital política, virou a capital Financeira e comercial, que ampliaram o aeroporto. Ou seja, é uma capital. É a capital financeira da Alemanha. É mais ou menos como se a gente comparar Centro Brasil... comercial e financeiro do mundo, da Europa. né? Se a gente comparar, por exemplo, o Brasil com a Alemanha, é como se fosse Brasília, capital política, e São Paulo, capital financeira. Berlim é capital política, hoje, e Frankfurt, capital financeira. Na época da divisão da Alemanha, Bonn era a capital política e Frankfurt a capital financeira. O interessante é que ela falou dessa coisa, né, de Frankfurt e Berlim, Frankfurt e Bonn, também teve uma disputa entre Berlim e Bonn perdeu na disputa. Enquanto que Bonn ganhou na disputa contra Frankfurt em 1991, Berlim voltou, decidiu-se a volta de Berlim como capital para o ano de 1999 e foram poucos votos que deram a vitória a Berlim, acho que foram 338 a 320, são poucos votos, né, contra Bonn. Então, a partir de 99, Berlim volta a ser a capital. Então, nesse aspecto, em comparação, Berlim e Frankfurt são capitais. Olha só, me diz uma coisa, custo de vida em Frankfurt e Berlim. Eu vou falar rapidinho de Berlim, e óbvio, o custo de vida é muito aluguel, né? Muita gente não tem seu apartamento, não tem casa própria, né? E daí tem que pagar aluguel. Aqui, os aluguéis estão subindo vertiginosamente, teve até uma política para meio que frear, né, para conter o aumento dos aluguéis, mas já não dá para comparar, por exemplo, Berlim de 15 anos e Berlim de hoje. E daí eu vou falar então do meu apartamento, que é em Prenzlauer Berg, que é num bairro bem central, e eu pago para 57 metros quadrados, 57 metros quadrados, eu pago 750 euros quente. E aqui uma coisa interessante, existe o valor do aluguel e mais o condomínio. Quando você fala só o valor do aluguel, é frio. E quente significa o valor água, luz e calefação, né? Então, eu, central, num apartamento de boa qualidade,
pago 750. É muito mais barato que Paris, é muito mais barato que qualquer grande cidade europeia. Mas e Frankfurt? Frankfurt está bastante caro. Por exemplo, eu moro na cidade de Offenbach am Main, que fica a 10 quilômetros de Frankfurt. No terceiro andar tem elevador, 60 metros quadrados, não tem garagem. E eu pago 565 euros e com mais 55 euros de água, luz e calefação, dá 620. E se fosse exatamente em Frankfurt, mais ou menos assim, com todos os detalhes que eu falei, já pagaria 800, 900 euros. Mas você vê, olha, comparando, Berlim está começando a ficar tão cara quanto. Sim, é verdade. Os prédios novos em Berlim, os apartamentos novos em Berlim estão super caros. Caríssimo. Quanto tempo você precisa de Offenbach até São Frankfurt? 10 minutos apenas de metrô, tem 4 linhas de metrô. E então 10 minutos eu estou no centro e 25 minutos no aeroporto. Então, vamos falar de uma coisa aqui. Metros. Como? 400 metros que eu moro Ok. da estação. Da estação. Então, aproveitando, já que está falando de transporte, quanto que você paga no ticket mensal? Mas fala do preço do ticket mensal normal primeiro, tá bom? E também, mental, 110 euros. 110? 110. Em Berlim, a gente paga 80 euros para o ticket mensal, né? E o curioso, eu acredito que deve ter muito mais... tem muito mais linha férrea, metroviária, de tram aqui, né, do que Frankfurt. Ou seja, proporcionalmente... Berlim é enorme. Não é? Berlim é uma cidade enorme, espalhada, né? Maior do que Nova York. Então. Ou seja, eu acho que Berlim é mais barata proporcionalmente. Com certeza. Ou seja, presta muito mais serviço. Com certeza. Não é? E o ticket diário custa 10 euros e 50. Aqui, né? 8,80. Pois é. A Silvana está falando de ticket diário porque se você está visitando, você pode usar um ticket diário para, usando as diferentes modalidades do transporte, passear pela cidade, trocando de modalidade, entrando no tram, entrando no metrô. Metrô, bonde elétrico, ônibus. E o S-Bahn, que é o Schneller Bahn, é rápido. Né? O U-Bahn é por baixo, por cima, mais devagar. Se você estiver visitando, você pode usar esse ticket. Mas vejam, em Berlim é mais barato do que em Frankfurt. Com certeza. Né? Para grupo, tem também um ticket aqui, custa 25,50, 5 pessoas. Para nós é 16,80. Tá vendo? Isso é interessante, né? Engraçado. Esse é um... diferença. Porque essa área é simplesmente por cada estado, né? É diferente de, por exemplo, você falar de supermercado, que os preços são tudo igual. Boa. Aí. Berlim comunica, o litro de leite no supermercado é tudo igual, é regularizado. Mas de trem não é regularizado, é cada estado. Cada estado. Olha, tá vendo? Silvana me ensinando aqui a federalização dos preços, pelo menos no nível do transporte, né? E a transporte também, se falar de gasolina, por exemplo, Berlim é muito mais barato do que Frankfurt. Ó, a gente falou então de apartamento, aqui é mais barato, apartamento é mais barato, aluguel. Gasolina é mais barato, transporte é mais barato. Supermercado que fica na mesma, né? Não muda muito. Bom, então aproveitando que a gente está falando de transporte e custo de vida, vamos por um fator diferencial para Frankfurt. Eu não sei se é diferencial para Berlim, mas eu vou tentar encontrar algum fator diferencial no assunto aeroporto. Fala aí, por que é tão importante o aeroporto para Frankfurt? O aeroporto de Frankfurt é a porta de entrada da Alemanha em tudo. Bem no centro é o aeroporto internacional e é o terceiro maior aeroporto da Europa. A cada 30 segundos um avião decola, outro aterriza. Aqui não tem dessa, né? Até outro dia tinha até 3 aeroportos por aqui. Em 2009 foi desativado o Tempelhof. Depois, há pouco tempo, foi desativado o aeroporto de Tegel. Ficamos só com o antigo, chamado de Schönefeld, na ex-Berlim Oriental, né? Na verdade, fora de Berlim Oriental. E daí, chamado agora Berlim Brandenburgo. Exato. Né? Agora, teve um momento que eu diria, né, que... E sim, teve um aeroporto importante na história de Berlim, que foi o aeroporto de Tempelhof, na época em que Berlim ficou fechada durante os anos de 48 e 49. E né, houve aí, os soviéticos fecharam a entrada para os ocidentais, né, para os americanos, para os aliados entrarem com seus mantimentos para a parte ocidental de Berlim. E daí os americanos usaram as vias aéreas, as pontes aéreas, para trazer mantimento para a população que estava morrendo de fome. 48 era logo depois da Segunda Guerra. Então, tem um momento de importância, mas você vê, hoje o aeroporto de Berlim não é tão importante quanto o de Frankfurt. Não? É uma pena, não tem voo internacional entre o Brasil,
só mesmo para Frankfurt, saindo de São Paulo e Rio. Mas tem via de outras capitais europeias, né? Isso. Mas não tem voo direto. Não tem voo direto. Não tem voo direto para Berlim. E um outro assunto, aproveitando aeroportos. Produção de riqueza. Berlim depende do turismo e hoje Berlim é chamada de o Vale do Silício da Alemanha, né? Tem muito startup por aqui. E então boa parte da economia se vale desses dois setores. E Frankfurt? Frankfurt, apesar do aeroporto internacional, é uma cidade que tem muitas empresas de importação e exportação, despachante, e é a sede de todos os bancos internacionais. E nós temos o Banco Central Europeu, onde trabalham 4.500 pessoas de 157 nacionalidades diferentes. Ou seja, e tem a DAX, né, que é a Bolsa de Valores lá, né? E além da Bolsa de Valores, e também a fábrica da Opel, da Chevrolet, a 30 km, e a fábrica de pneus Continental, alemã, também a 30 km ao norte de Frankfurt, e a fábrica química Hoechst. Que a gente conhece bastante no Brasil, justamente. No Brasil, tem a Hoechst no Brasil. Então, assim, mas a maioria é a parte financeira mesmo, comercial, certo? Ok. Só o aeroporto de Frankfurt, por exemplo, só emprega mais de 35 mil pessoas. E agora, mudando de assunto, aproveitando a economia e aproveitando o fato de que tem um aeroporto que traz tanta gente, né? Ou também porque Frankfurt é uma cidade central, como que é, em termos de demografia, se a gente falar, por exemplo, da população de Frankfurt? Quantos estrangeiros vivem ali? Eu vou contar primeiro Berlim, para você daí comparar. Em Berlim são de 3.700.000 habitantes, 800.000 são estrangeiros. Frankfurt? Frankfurt tem 700.000 habitantes e 25% da população são estrangeiros, que moram em Frankfurt. São as duas cidades mais internacionais da Alemanha, Berlim e Frankfurt. Ok. Berlim é a cidade de vanguarda, bem... E em Frankfurt moderna, o povo trabalha? E em Frankfurt é aquelas pessoas mais... mais contidas? Mais contidas. Tô vendo mesmo, ó. Mas eu sou exceção. Não, tem mais. Bem brasileira, mas é porque eu sou bem Silvana do mundo. Você sabe que, por exemplo, rapidinho, Berlim é uma cidade muito de balada, mas tem uma balada super importante, sabe onde? Não. Na sua cidade, Offenbach. Qual que é? Aqui falam muito do Berghain, e Offenbach tem uma balada que se chama Robert Johnson. Já ouviu falar? Não. Ou seja, ela Eu sou careta. Ela é contida. Ok. Eu só tenho cabelo rosa, mas eu sou careta. Ok. E para terminar, então, último tópico, vida cultural, falando especificamente de museus. Berlim tem quase 180 museus. Dizem aqui, a piada é que, não é piada, é uma forma de dizer que tem mais museus do que dias chuvosos. Museu é coisa para se ver em dia chuvoso, tem 150 dias chuvosos em Berlim, 180 museus, ou seja, tem museu para todo ano. Hoje é a exceção, né? Hoje é a exceção. Aliás, estamos em fevereiro, estamos aqui no jardim aqui, e ó, 24 de fevereiro. Com 20 graus quase. Quase, maravilha. E quantos museus tem em Frankfurt? São 157. Ufa. E o principal museu é o Senckenberger, que eu falo que é o Museu de Ciências Naturais, que é o terceiro museu mais importante que nós temos em Frankfurt. Museu de História Natural, não? História natural de dinossauros, e inclusive tem uma ave pré-histórica que foi descoberta no Pernambuco e está lá. E o filme Uma Noite no Museu com Ben Stiller, que todo mundo conhece, que é muito engraçado, foi gravado em Nova York. Frankfurt emprestou um tipo de dinossauro para esse filme em Nova York. Ok. Quanto a Berlim... Qual é o museu? É o meu favorito que você quer? Ou o mais importante? Pode falar os dois. O mais importante é o Museu de Pérgamo, né, que tem um altar de Pérgamo de uma cidade que foi ocupada por gregos e romanos. Né? Esse altar é alguma coisa absurda, né? E ele chama muito atenção e chama muito turista. O meu favorito é um museu de arte contemporânea, na verdade, chamado Hamburger Bahnhof. E qual que é o seu favorito, Silvana? O meu favorito é o Museu do Cinema. Museu de Cinema? É muito interessante. Por quê? Mas é do cinema da Alemanha ou em geral? Tudo em geral. E todo ano tem festival de filmes brasileiros, festival de filmes latino-americanos. É muito interessante o museu. Ok. No museu? Que ótimo. No museu, dentro do museu. Tem salas com
filmes maravilhosos. Ok. Eu queria muito agradecer. É uma conversa rápida, é uma conversa, na verdade, não muito aprofundada dos temas. Se você quiser aprofundar seu conhecimento sobre Frankfurt e estiver por aqui, pela Alemanha, aciona essa mulher aqui. Eu vou colocar, então, mais informações dela. Mais uma vez eu estou dizendo isso. Eu vou colocar mais informações aqui na descrição desse vídeo. E ao longo desse vídeo você viu também, obviamente, o contato dela no Instagram, né? Silvana, muito obrigado. Eu espero que você... Até quando você fica aqui em Berlim? Até mais alguns dias, 3, 4 dias. Ok. Aproveite muito. Aproveitar. E volte sempre. Muito obrigada, querido. Tchau. Beijinho. Bye, bye. Lembrando que isso passa. Daqui a pouco todo mundo vai estar aqui fazendo turismo. Não deixe de dar um like nesse vídeo, fazer comentários e também, se você não está inscrito, se inscreva no canal. Tchau. Com certeza. Bye, bye. Lembro e a boa nova andar nos campos. Apareceu um tatã. Aí, sabe, com a minha vassoura de limpar, eu atrapalhava o caminho do ator principal, o homem. Obrigada pelo convite. Ok. O Mauro, que é um guia de Berlim, maravilhoso. Com esse dia lindo, né? E a gente aqui dentro fazendo vídeo para vocês verem. 24 de fevereiro com 15 graus. Um milagre.